Pai, através da Tua palavra, que não seja simplesmente eu falando, mas seja totalmente o Senhor falando conosco, ó Pai, porque a Tua palavra, ela vem para nos ajudar, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos ensinar, ó Pai, a Tua palavra vem para trazer o conforto, ó Pai, e para fazer aquilo que o Senhor apraz que ela venha fazer. Por isso eu te peço, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje nós vamos continuar. Eu tinha parado antes do Natal. Nós estávamos estudando a carta, né, de João, e na primeira carta de João, eu vou voltar hoje, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, para nós continuarmos aprendendo da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que transforma a nossa vida, é a palavra do Senhor que nos ensina, é a palavra do Senhor que traz a mudança. Então, vamos ler aqui juntos, aqui, 1 João, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, porque isso o mundo não nos conhece, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem, Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e não o conheceu. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as marcas presentes na vida de um cristão. E no sermão passado, o que acontece? Nós aprendemos que o cristão, ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus como cristão, o que acontece? Nós permanecemos firmes confiando em Cristo. Aconteça o que acontecer em nossas vidas. Não tem aquele negócio assim, deu um probleminha, eu já não vou para a igreja. Aconteceu isso, eu não vou para a igreja. Não. Por quê? Eu continuo sendo confiante em Cristo. Porque aconteça o que acontecer, Cristo, ele continua sendo Cristo. E o Espírito, quem é instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele vai olhar e falar, não, é mais uma prova, né? Vou passando pelas provas, dando glória a Deus. Porque prova todo mundo passa. Então, nós aprendemos isso, que o cristão, ele é instruído, que é instruído pelo Espírito Santo, porque para mim ser instruído pelo Espírito Santo, eu tenho que deixar ele me instruir. Já viu isso? Tem pessoa que, o Espírito Santo ele vai fazer do jeito que ele quer. Não. Quem faz do jeito que quer na vida das pessoas é o diabo. Deus, ele só faz na nossa vida aquilo que nós consentimos que ele faça. Eu permito que Deus trabalhe em mim. Eu deixo que Deus trabalhe em mim. E aí Deus, ele vem trabalhar na minha vida. Então o Espírito Santo, ele faz isso. Então o cristão que é instruído pelo Espírito Santo, ele permanece firme confiando em Cristo, porque vamos passar por batalhas, vamos passar por barreiras, mas Deus está conosco. E a perseverança, irmãos, é uma qualidade evidente na vida de um cristão. Por isso que eu quero falar sobre marcas presentes na vida de um cristão. Então, a perseverança é uma marca ali, uma qualidade na vida do cristão. Porque às vezes a pessoa olha assim, alguém já ouviu alguém falar, ou já falou para você, se eu fosse você, eu deixava de ser crente. Porque você está passando por problemas, está passando por dificuldades, mas uma das marcas na vida do cristão, presente na vida do cristão, ou vou colocar assim, uma qualidade evidente é essa, é a perseverança. Olha, eu sei em quem eu tenho crido. Foi o que o pastor Marcelo falou no começo aqui do culto, né, sobre Jó. E Jó falava assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Conhecer Jesus de ouvir falar é uma coisa, irmãos. Agora conhecer a Jesus de com ele andar é diferente. Por isso que Jó fala, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de contigo andar. Eu sei em quem eu creio.
E no final ele fala assim: nu eu vim e nu eu voltarei. Porque ele tinha entendido o que Deus queria na vida dele. E no verso 1 aqui que nós lemos do capítulo 3, fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, uma das marcas presentes na vida do cristão é que ele conhece acerca de Deus, as coisas de Deus. Então, um cristão, ele conhece de Deus. E aqui está falando assim, que nós somos chamados filhos de Deus. E João fala assim, nós somos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Então, nós temos que entender isso, que nós somos filhos de Deus. Porque Deus, ele nos fez filho dele. Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, eu não tenho esse direito de ser filho de Deus. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus, ele nos faz filhos dele. Então nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui nessa noite? Nós somos filhos de Deus. Nós temos que entender isso, que eu sou filho de Deus. Mas tem muitas coisas que nós vamos entender, porque nós somos filhos. E o filho, por ele ser filho, tem várias qualidades nele de filho de Deus. Então, e João está falando isso para nós. Em João, não aqui nem em João, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 11 a 13, fala assim, ó, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. As pessoas no mundo, nós temos que entender isso. No mundo, todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa no mundo, você é filho de Deus? A pessoa fala o quê? Sou filho de Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos criaturas. Fomos criados por Deus. Só quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como fala aqui no Evangelho de João, aí nós nos tornamos filhos de Deus, não nascido da carne nem do sangue, mas nascidos do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que entender isso. O verdadeiro cristão, o que acontece? Ele conhece a Deus, o cristão conhece. Pode ver. Às vezes a pessoa fala para você assim, né? Ou você fala para alguém, eu falei com Deus. O que a pessoa fala? Falou com quem? Eu falei com Deus. Deus falou comigo. As pessoas falam, Deus falou com você? Tá importante, hein? Ué, mas Deus, ele fala conosco todos os dias. É só dobrar o meu joelho, porque ele é meu pai. Ele fala comigo e eu falo com ele. Quem que falou com Deus nesse dia aqui hoje? Hoje eu falei com Deus, falei de madrugada falando com Deus, acordei de manhã, estava falando com Deus, agora de pouco estava em casa, estava lá falando com Deus, porque nós somos agora filhos de Deus. Então quando nós entendemos isso, é o que João está ensinando para nós aqui, que nós somos filhos de Deus. E na parte B do versículo ele fala assim, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. O mundo, quando fala do mundo, não está falando né, da situação do mundo, do ciclo do mundo. O que fala aqui é que o mundo, ele não conheceu a Jesus. Muitas pessoas não conhecem a Jesus. Conhecer Jesus, de ouvir falar é uma coisa. Conhecer Jesus, de com ele andar, é outra situação totalmente diferente. Que a gente sempre brinca ali. Usar uma pessoa bem conhecida. Quem conhece o Neymar aqui? Levanta a mão. Quem conhece o Neymar? Conhece? Aí você chega lá na mansão do Neymar, toca lá na porta da campainha, fala, porteiro, eu vim falar com o Neymar, conheço o Neymar. E aí? Você entra lá? Olha como eu estou falando essa analogia para nós podermos entender. Muitas vezes as pessoas acham que conhecem a Deus, acham que são filhos de Deus só por ouvir falar. Mas o que o João está falando aqui, não. Nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E aí nós começamos a caminhar com o Senhor. E aqui fala assim, que o mundo não conhece a Jesus. O mundo não conhece. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, o que acontece, irmãos? Nós nos tornamos pessoas diferentes do mundo, é que o João está falando aqui.
Nós nos tornamos diferentes, porque nós começamos a ficar igual a Jesus Cristo. Então pode ver, o mundo, às vezes as pessoas do mundo olham e falam para você assim, mas você vai perdoar aquela situação? Você vai perdoar aquela pessoa que fez isso com você? Aí você fala o quê como cristão? Eu vou perdoar. Eu vou perdoar porque Jesus perdoa e Jesus me ensinou a perdoar. Aí o mundo olha, as pessoas olham e falam assim, não acredito. O cara é louco, totalmente diferente. Porque eu sou diferente, que agora eu conheço a Deus. E muitas vezes eu perdoo, não porque a pessoa mereça, que ela errou e falou, eu perdoo porque agora eu sou filho de Deus. E a minha atitude é igual à atitude de Deus. Eu amo por quê? Porque a palavra de Deus me ensina a amar. Já amou alguém por teimosia? Não. Isso aí, nós amamos todos os dias, irmãos. Tem pessoa que você ama porque Cristo manda você amar. Você fala, vou amar porque eu sou diferente. Porque aquela pessoa, não tem jeito de amar aquela pessoa. E quanto mais parece você dar amor para aquela pessoa, mais ela quer pisar em você. Mas nós somos diferentes. Por isso que ele está falando assim, ó, o mundo não conheceu, o mundo não te conhece, as pessoas não vão te conhecer. A pessoa vai olhar, que nem o Marcelo falou que ele abriu, que Deus transformou a vida dele e tal. Chega alguém e fala, não, eu não te conheço mais. Alguém já ouviu essa frase? Eu não te conheço mais. Você não é mais a mesma pessoa. Se você não ouviu ainda, tem que ouvir. Tem alguém olhar e falar assim, você é totalmente diferente. Olha, você faz totalmente diferente. Lá no seu trabalho todo mundo fala palavrão, mas você não fala. Sexta-feira vai todo mundo, sai por, como chama? Happy hour. E você não vai. Todo mundo faz e você não faz. Por quê? Porque nós nos tornamos diferentes do mundo. E o mundo muitas vezes não nos conhece, olha para nós, não conheço. Você vai perdoar? Não, estou desconhecendo você. Está fugindo do pecado porque nós nos tornamos pessoas diferentes. É o que João está ensinando aqui. E João, ele continua ensinando sobre as marcas na vida de um cristão. No versículo 2 e 3 fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Uma marca na vida dos cristãos que eu falei, é que ele conhece acerca das coisas do Senhor, sabe que Deus é o Pai dele, sabe que ele é filho de Deus, sabe que ele tem que praticar aquilo que a palavra do Senhor manda que ele pratique. E uma outra marca é essa, ele é e vive na obediência. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que viver na obediência, o que João está falando aqui. Por quê? Porque nós fomos regenerados por Deus. E nós nascemos de novo. Então, quando eu nasço de novo, agora eu tenho uma vida nova. E essa vida nova, antes eu vivia, a palavra do Senhor fala que eu vivia desregrado. Eu fazia aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, não obedecia a ninguém, não obedecia a pai, não obedecia a mãe. Conhece alguém rebelde? Olha para mim, pode olhar. Rebelde. Rebelde, eu não obedecia meu pai, não queria obedecer minha mãe. Tanto é que eu fui para um caminho totalmente ruim para a minha vida, por falta de querer obedecer. E muitas vezes nós não queremos obedecer ninguém. Tem pessoa que ela quer mandar na empresa, já viu? Chega o patrão lá, ela quer mandar, não obedece. O patrão fala é azul, pinta de amarelo. Mas eu falei azul, mas eu quis fazer de amarelo, não obedece. E uma das marcas do cristão é essa. Ele vive em obediência. Por que nós vivemos em obediência hoje? Porque nós nascemos de novo. Eu sou uma nova pessoa. Eu nasci agora em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, não precisa abrir, mas fala, tinha um homem que ele Nicodemos, um homem conhecedor da lei. E um dia, Jesus estava ali, ele foi procurar Jesus. E ele foi de noite, para ninguém ver ele procurando Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele falou para Jesus assim, Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele e falou assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele falou, mas como que eu vou nascer de novo?
Olha aqui, eu sou velho, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou assim, é necessário que você nasça, né, do Espírito Santo de Deus. Você nasça de novo, você se torne uma nova pessoa. E a única pessoa que pode nos fazer e nos tornar uma nova pessoa é o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando fala que nós somos filhos de Deus, nós temos que aprender isso, a viver na obediência. Porque nós temos que viver como filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E por isso eu devo aprender a viver como filho de Deus. E o filho de Deus, o que ele faz? Ele é obediente, ele obedece o pai. O filho que obedece o pai tem tudo, irmãos. Já viu aquele filho que não obedece ninguém? Não obedece o pai, não obedece a mãe? Então, quando ele vai pedir alguma coisa para o pai fala, mas você é desobediente. Então, o filho de Deus, ele vive na obediência. Então, nós temos que entender isso. Que uma marca presente na vida do cristão é ele viver em obediência, porque ele nasceu de novo. O que a palavra, quando eu falo de obediência, o que a palavra de Deus fala para mim fazer aqui? Vou voltar um pouquinho do que eu já estava falando. Fala para mim amar, mas aquela pessoa não merece, mas eu sou uma nova criatura. O que a palavra de Deus me ensina a fazer? Perdoar, mas aquela pessoa não merece perdão, mas eu vou perdoar porque eu sou uma nova pessoa. Sabe? Olha, está todo mundo fazendo, mas é errado, eu não vou fazer, porque eu sou uma nova pessoa. Então aí você vai vendo a marca presente na vida. Eu não quero ser tão pesado assim, mas na vida de um verdadeiro cristão. Porque tem um monte de cristão. Só que tem um monte de cristão que não é verdadeiro cristão. Lembra que nós já falamos lá no começo da carta, que Paulo fala do falso e do verdadeiro, do certo, do errado. Então, dizer que é cristão, vir na igreja é muito fácil. Mas viver que é diferente, porque o verdadeiro cristão, ele vive em obediência, ele obedece ao Pai. Ele obedece à palavra do Senhor. E aqui no versículo 2, ele vai falando, sim, que olha, ainda amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Então, o que está acontecendo aqui? Ninguém consegue entender ainda. Eu sou filho de Deus, quando eu morrer, eu vou para o céu. É o que João está falando aqui. E muitas vezes, ninguém consegue entender, porque a nossa filiação de ser filho de Deus não é visível aqui na terra. E o pessoal da terra, o homem, o ser humano, ele está acostumado com as coisas que ele vê. Aquilo que ele não vê, que ele não consegue tocar, é difícil dele entender. E nós estamos aqui e não é visível ainda. Por isso que as pessoas muitas vezes nos têm como louco. Quando nós falamos com Deus, que Deus fala conosco. E muitas vezes as pessoas nos veem como louco quando nós falamos que Cristo vai voltar. Você já falou para alguém que Cristo está nas portas batendo? O que a pessoa fala? A pessoa acredita? Porque elas acham que nós somos loucos. Porque as pessoas que não é visível a nossa filiação. Mas Deus ele vai mostrando para nós, através da palavra, que Cristo está voltando. Que Cristo vai vir buscar a igreja. Que Cristo pode nos buscar nessa noite. Sabia disso? Que Cristo pode me buscar nessa noite? Pode te buscar nessa noite? Às vezes nós não entendemos. Para morrer basta estar vivo. Estava conversando com a pastora Sônia, os amigos do Danilo, nosso filho, ele é professor na academia de jiu-jitsu, e os meninos pegaram um aplicativo, em 3, e montaram um aplicativo, estão indo embora para casa, saindo da academia, tudo lutador, né? E de repente o rapaz teve um mal súbito, 24 anos, e morreu dentro do carro. É que tinha a câmera, gravou tudo. Rapaz de 24 anos deu um infarto nele, fulminante, morreu dentro do carro, e os 3 lá dentro do carro. Então, o que eu estou falando para nós, é que para nós morrermos, basta estar vivo. Então, nós temos que entender isso, que Cristo ele pode voltar para mim hoje. Cristo ele pode voltar para você hoje, para buscar a igreja dele. E nós temos que entender isso, que nós temos que sermos como Cristo. É isso que está falando aqui. E quando eu busco ser como Cristo, eu começo a ver a Cristo. Então, como cristão,
como servo do Senhor, eu vivo em obediência, por quê? Porque eu sei que Jesus ele vai vir me buscar, irmãos. E eu tenho que ter essa esperança no meu futuro, de que Jesus vai vir me buscar. Às vezes as pessoas vivem esse mundo como se fosse só isso aqui. Irmãos, isso aqui vai acabar. Uma hora ou outra, nós vamos ter que dar conta da nossa vida para Deus. Nós vamos ter que dar conta. Então, por isso que eu tenho que viver dessa maneira aqui. Eu tenho que viver em obediência ao Senhor. Eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Eu tenho que crer que eu sou filho de Deus. Eu tenho que andar como um filho de Deus. Porque eu não sei que hora que eu vou embora. Às vezes nós não... Fala, pastor, eu queria ver uma palavra de glória a Deus, que Deus ia dar uma casa e um carro. Mas que adianta Deus me dar uma casa e um carro e eu ir para o inferno? Não adianta nada. E Deus ele quer dar todas as bênçãos para nós, mas a maior bênção que Ele quer dar para nós é isso, de nós sabermos que nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, por isso eu vou viver em obediência, eu vou andar de acordo com a palavra, fazer aquilo que a palavra diz para mim fazer. E aqui, no versículo de número 3, fala assim, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que nossa vida, chega um momento que nós temos que ter essa separação, buscar de qualquer maneira, né, essa santidade. O que é a palavra santo? Santo é a palavra separado. Eu tenho que buscar na minha vida, a cada dia, o que está falando aqui, uma separação. Porque fala assim, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo. Se eu estou esperando, se eu sei que Jesus vem me buscar, se eu sei que eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que andar em santidade. Sabe, andar em santidade, buscar o tempo todo. Pecar, todos nós somos pecadores, não tem jeito. Nós uma hora ou outra erramos, falhamos, pecamos. Mas viver deliberadamente no erro, no engano, que eu não posso. Então eu tenho que buscar a cada dia, na minha vida, como filho de Deus, essa santidade, essa separação. Eu errei aqui, eu não vou errar mais. Eu errei ali, eu não vou errar mais. Eu fiz isso de errado, então eu vou me corrigir. Tentei 2 vezes, tentei 3 vezes, mas eu vou me santificar. Então é o que João está ensinando para nós, não é o pastor Nelson que está ensinando. Quem está ensinando isso para nós é o apóstolo João, para nós buscarmos essa santidade. E por último, no versículo 4 ao 6, ele fala assim, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei de fato. A lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Olha como que João nos ensina. Então, o cristão, uma marca na vida do cristão, é que ele não vive praticando o pecado. O pecado não é um fator na vida dele. O pecado é uma ocorrência que acontece de repente, assim, sem ele querer, muitas vezes. Não é algo que ele pratica. O verdadeiro cristão, a marca dele é que ele não vive na prática do pecado. Entenda bem, nós todos somos pecadores. Mas o cristão, ele não vive na prática do pecado. Eu não posso sair daqui e ser cristão e fazer pecar deliberadamente. Eu vou, pode deixar comigo. Pisou no meu calo, eu vou armar para essa pessoa, primeira curva eu pego ela. Olha o coração, sabe? Olha o coração. Olha, Senhor, tá vendo? A pessoa está passando aquele perrengue lá. Continua mesmo, Senhor. Continua espizinha mesmo, Senhor. Então, muitas vezes, nós agimos assim.
E não podemos, porque o cristão, ele não vive na prática do pecado. Aquela pessoa pecou com você, aquela pessoa falou com você. O que nos ensina a palavra? Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que interceder. Quanto mais a pessoa pisa em mim, quanto mais a pessoa pisa em você, você tem mais que orar aquela pessoa, abençoar a vida dela. Quanto mais ela te amaldiçoa, mas você tem que abençoar. Por quê? Porque eu não posso viver na prática do pecado, porque senão eu vou estar pecando. Às vezes no erro, em algo que eu faço. Então, o cristão, ele não vive na prática do pecado. No verso 4 ele fala assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O cristão, irmãos, ele se submete ao governo do Senhor. Por quê? Porque o pecado é rebelião contra Deus. Quando nós pecamos, nós estamos nos rebelando contra o Senhor. E o cristão, ele se submete ao governo de Deus. Porque já que eu sou cristão, eu não vivo na prática do pecado, o que a palavra me diz para mim, que eu devo fazer? Então eu vou me submeter ao governo do Senhor. O que a palavra diz? Por mais que eu não queira fazer aquilo, sabe? Às vezes, a gente assiste filme de guerra, e de repente o soldado, ele não quer fazer aquilo, mas ele é obrigado a fazer aquilo, porque ele tem alguém superior a ele, ele tem um general na frente dele, ele tem um comando na frente dele, e ele é obrigado a agir daquela maneira. Se o comandante fala, agora você vai na linha de frente, mas eu vou morrer, mas estou falando que você tem que ir lá na linha de frente. Então, o cristão, ele é assim, ele tem que se submeter ao governo do Senhor. O que a palavra do Senhor me diz para fazer? Eu tenho que fazer. O cristão é assim, ele se submete ao Senhor, ele não vive na prática do pecado. Porque eu estou falando, pecado não é só roubar, pecado não é só matar, usar drogas, se prostituir. Pecado é se rebelar contra Deus. Deus está falando para mim fazer isso, eu estou fazendo o contrário daquilo que Deus me fala. Isso é pecado. Não perdoar é pecado, sabia? É igualzinho o pecado de adulterar, é igualzinho o pecado de matar. Que as pessoas às vezes olham e ficam diferenciando o pecado. Não, é igual. Se a palavra de Deus está falando para mim fazer, eu não estou fazendo, eu estou pecando. Está falando para mim amar, eu não amo, eu estou pecando. Está falando para me perdoar, eu não perdoo, eu estou pecando. Aí eu fico me perguntando, o que está acontecendo com a minha vida? Simplesmente eu estou em rebeldia contra Deus. E quando eu estou em rebeldia contra Deus, o que acontece? Eu caio da presença do Senhor. Eu sou tirado da presença do trono de Deus pela minha rebeldia. Porque a rebeldia não tem contato com Deus. O cristão, irmãos, no verso 5, já estou terminando, fala assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O cristão, uma marca que tem no cristão, é que o cristão agora, ele não é controlado pelo pecado. O pecado está aí, mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. E agora eu não sou mais controlado pelo pecado. Antes, sem conhecer a Deus, eu era controlado pelo pecado. Quem já foi controlado aqui pelo pecado? Eu já fui controlado pelo pecado. Vai, isso, faz aquilo, faz aquilo. E o pecado controlando. Não é que nós não somos mais pecadores, é que o cristão agora, ele não é controlado pelo poder do pecado, porque o pecado não tem mais poder na vida dele. É o que eu preguei sobre, né, aqueles 4 homens que vão ali levar aquele paralítico até a presença de Jesus. E aquele paralítico, o poder que tinha na vida dele, aquela cama que tinha poder na vida dele, já não tinha mais, ele foi curado. Aquele homem no tanque de Betesda também, 38 anos ali, ele levanta, pega aquela maca, aquilo que controlava a vida dele, agora ele controla. Então o pecado, irmãos, o cristão, ele não é controlado pelo pecado, porque eu fui libertado por meio do sangue de Jesus, sabe? Eu fui 18 anos da minha vida dependente químico. E fui em vários lugares. Fui no AA, né? E lá um dia menos, um gole a menos. Mas eu falo para os irmãos, eu fui curado. Jesus me curou.
E esse pecado, agora, ele não tem poder porque, né, nós conseguimos controlar esse pecado. Eu controlo esse pecado em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele me deu força, fui lavado e remido com o sangue de Jesus. Então eu posso controlar, pode colocar, pode falar. Eu não quero para a minha vida. Agora ele não me controla mais. Eu estou aqui com Cristo Jesus controlando. Eu controlo se eu quero mentir ou não. Eu controlo se eu quero xingar ou não. Pode ver. Tem pessoa que, quando antes de se converter, era uma palavra e 99 palavrões. E hoje você conversa com a pessoa fala assim, eu falava palavrão, você fala, não, você nunca falou palavrão na vida. Porque a pessoa controla. Por quê? Porque o pecado, o poder dele nas nossas vidas é controlado. Porque o cristão, né, hoje já não é mais controlado pelo pecado. Pelo contrário, nós temos que controlar o pecado. Por isso que fala assim, ó, não vai lá. Se o pecado está lá, o que eu faço? Eu não vou para lá. Se o pecado está para a direita, eu vou para a esquerda. Se o pecado está no meio, eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu controlo. Eu não quero mais o pecado para a minha vida. E o cristão, no verso 6, fala assim, todo aquele que permanece nele não está no pecado. Porque o cristão que permanece em Cristo fica longe do pecado, porque não há pecado em Cristo Jesus. Então, quando eu permaneço em Cristo, Jesus, ele vai mostrando para mim, olha, isso é pecado, aquilo é pecado. E mesmo que eu cometa um pecado, o Espírito Santo vai trabalhar dentro do meu coração para que eu não continue naquele pecado. Então, eu posso fazer isso, eu posso controlar o pecado porque eu permaneço em Cristo Jesus. É o que João nos ensina aqui nesse capítulo 3, do verso 1 a 6, que o cristão, ele conhece as coisas de Deus. Então ele sabe porque sabe que ele é filho de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Eu sou filho de Deus. Eu nasci de Cristo Jesus. Sabe? Eu sou diferente agora do mundo. Eu sou diferente. Não só nos trajes, não só na maneira de caminhar, mas eu sou diferente por dentro. Porque Jesus, ele fez com que eu nascesse de novo. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura. Muitas vezes as pessoas não acreditam que você pode ser transformado, que você pode ser mudado. Eu lembro que quando eu me converti, uma pessoa falou para mim assim, olha, eu vou ficar olhando até onde você vai, esse negócio de ser crente. Eu falei, vou ficar esperando até onde você vai. Eu falei para a pessoa, você vai esperar como? Em pé? Ela falou assim, talvez. Eu falei, mas eu quero dar um conselho para você, espera deitada. Porque se você esperar sentada, você vai cansar de tanto ficar sentada. E até hoje, a pessoa olha para mim e eu falo, não, eu nasci de novo, eu nasci de Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura e estou a cada dia da minha vida sendo mudado, sendo transformado, buscando sempre, né, que a Bíblia nos ensina o caminho do varão perfeito. Nunca vamos chegar a isso, mas nós vamos galgando, como Paulo fala, nós estamos numa grande corrida, eu vou galgando a cada dia essa santidade. Por quê? Porque eu sei que eu sou filho de Deus e ninguém pode tirar isso de mim. E nem de você. Porque você é filho de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos pessoas diferentes. Por isso que fala, aquele que bebia, já não bebe mais. Aquele que matava, já não mata mais. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Por quê? Porque nós nos tornamos uma pessoa nova, porque Jesus, ele nos fez uma nova pessoa, ele transformou a nossa vida. E nós temos que crer nisso, irmãos. E nós temos que viver sempre em obediência. Não obediência ao pastor, não obediência a pessoas. Devemos sim, que Romanos nos ensina que toda autoridade colocada sobre nossas vidas é autorizada por Deus, mas nós temos que obedecer a palavra do Senhor.
O cristão, ele obedece a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor me diz nessa situação? Hoje é bem fácil, é bem tranquilo, porque as pessoas acham tudo. E eu acho isso também. É um problema. O que eu faço? Tal pessoa fez isso comigo, o que eu faço? Vai lá e pergunta para o irmão Google. Irmão Google, o que a Bíblia diz para mim fazer se a pessoa fizer isso comigo? Irmão, vai sair um monte de versículo lá. Não sei se você ou eu vamos gostar, né? Vamos gostar. Porque vai sair muitas vezes aquilo que é o contrário daquilo que nós queremos fazer. Mas vai sair aquilo que a Bíblia fala para nós fazermos. Vivermos em obediência. Então, o cristão, ele vive em obediência. Vive porque ele nasceu de novo. E eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. O que a palavra diz para mim fazer? Muitas pessoas acham todo mundo acha loucura, que eu já falei um pouquinho atrás, que nós somos diferentes. Pode ver, já viu isso? Alguém já falou para você virou crente agora, não vai dizer para mim que você dá dízimo. Não vai dizer para mim, pode ver. A pessoa, por quê? Não vai dizer para mim que você oferta. Não vai dizer para mim que você agora vai na igreja 2, 3 vezes por semana. Você ficou louco? Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Só que nós sabemos disso. Que no reino de Deus, né, é totalmente diferente do reino do mundo. No reino de Deus, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu faço, mais eu sou abençoado. Então, mas eu vivo em obediência àquilo que a palavra me ensina. E quando nós vivemos em obediência à palavra, não tem jeito de nós não sermos abençoados. Não tem jeito. Não? Vocês viram domingo que eu quis simplesmente dar um reflexo aqui. Não? Se eu deixasse aqui, nós vamos ficar até 5 horas da tarde com o pessoal vindo falar das bênçãos que Deus tinha dado na vida deles. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Mas nós somos pessoas diferentes do mundo. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor. Nós, quando eu falo assim, nós, não é só nós que estamos aqui, não. É todos os cristãos que andam e caminham com o Senhor. Dificilmente você vai ver alguém que caminha com o Senhor, não ter a vida mudada. Ver alguém que caminha verdadeiro com o Senhor, não ter a vida transformada. Não, quem caminha com o Senhor tem a vida mudada. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo. Eu sempre usei essa tese e continuo usando. Olha, o que eu faço? Sabe o que você faz? Dá 1 ano para Deus. 1 ano. Fala, eu vou servir o Senhor 1 ano. Eu vou para a igreja durante 1 ano. Eu vou ouvir a tua voz durante 1 ano. Vou fazer tudo aquilo que a palavra dizer para mim fazer em 1 ano. Se Deus não transformar a sua vida, você pode ter certeza disso, irmãos. Eu pego essa Bíblia aqui e não leio mais. Porque se eu verdadeiramente... E todas as pessoas que eu falei para ela dar 1 ano para Deus, quando deu 1 ano, algumas pessoas eu chamei na salinha ali. Falei, olha, acabou o seu ano. Pode ir embora. Pode largar Deus. Eu? Largar Deus? Você está louco, pastor? Mas não era só 1 ano? Não, mas agora eu não largo mais. Então, quando nós começamos a caminhar com o Senhor verdadeiramente, Deus transforma a nossa vida, porque nós vamos andar em obediência e Deus, Ele vai ter que cumprir, porque Ele se obriga a cumprir na nossa vida as bênçãos que Ele prometeu quando nós andamos em obediência. E por último, nós cristãos não podemos viver na prática do pecado. O pecado, irmãos, pecado é ruim? Pecado é bom, irmãos. Pecar, tem coisa mais gostosa que pecar? Você acha que o diabo ia inventar algo ruim para a pessoa fazer? O diabo ia falar, olha, toma chá de losna, é muito bom. Não, o diabo vai fazer coisa boa para a pessoa cair no laço dele, que aparentemente parece bom, mas lá no fim, né, há caminhos de perdição naquilo ali. Então, o verdadeiro cristão, ele vai fazer o quê? O cristão, ele não vai viver na prática do pecado. Parece que é bom, parece que é legal. Olha, não tem coisa melhor do que isso. Mas, no final, tem algo ali para destruir a nossa vida. Tem algo ali para poder acabar conosco.
Então, João está ensinando isso aqui na carta dele, que o cristão, ele vai se submeter a Deus. Não que eu vou ser um robô na mão de Deus, não. Eu me submeto ao governo do Senhor e eu me dou bem. Eu vou agora me submeter ao Senhor, porque o Senhor vai me dar força, porque eu não vou ser mais controlado pelo pecado. Pelo contrário, eu vou ter controle sobre esse pecado na minha vida. Seja ele qual for, sabe? Há pecados que precisam ser, né, extinguidos e controlados em nossas vidas. Porque muitas vezes, a hora que nós vamos ver, falar, já fiz. Já aconteceu isso? Já fiz. Estou sem controle. Mas Deus, ele vai fazer isso, que nós tenhamos controle. E o cristão, irmãos, que conhece a Deus, ele vive na obediência e não vive mais na prática do pecado. E eu coloquei só alguns textinhos aqui que eu marquei que assim, que é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Não tem como você permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Porque se eu permaneço em Cristo, ele vai me mostrar o pecado. Ele vai me mostrar o erro, eu não vou conseguir viver naquele erro e naquele pecado. Não tem jeito, irmãos. Ou eu vivo com Cristo, ou eu vivo com o pecado. É impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Porque não tem. O santo com o profano, não tem jeito. É impossível, irmãos, permanecer naquilo que é justo e praticar injustiça o tempo todo. Como que eu vou permanecer naquilo que é justo e estou praticando injustiça o tempo todo? É impossível. É impossível. Por isso que João nos ensina. E é impossível permanecer naquele que é puro e viver na impureza ao mesmo tempo. Como que eu vou conseguir permanecer naquele que é puro e viver na impureza ao mesmo tempo? Não tem jeito. Não tem. E é impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas ao mesmo tempo. Não tem jeito. É impossível. Como que eu vou ter comunhão com Deus que é luz e vou viver nas trevas? E a visão de Cristo aqui, e o conhecimento que nós temos de Cristo é incompatível com o pecado, é que o João está ensinando para nós. É incompatível. Não tem como eu conhecer a Cristo e viver uma vida de erro, de engano, de pecado. Então João nos ensina que todas essas marcas, elas estão presentes na vida do cristão. Quando a pessoa olha para mim, quando a pessoa olha para você, ela sabe que ali vai um cristão. Por quê? Porque não tem como misturar as coisas. E Deus, ele vai fazendo o quê? Quanto mais eu estou perto de Deus, quanto mais eu estou buscando a Deus, mais eu estou longe do pecado, estou longe do erro, estou longe do engano. Então é o que João nos ensina aqui, nessas marcas que está na vida de um cristão. Conhecer e reconhecer que é filho de Deus, viver na obediência e não viver mais na prática do pecado. Então aqui são marcas. A pessoa olha, você olha para você mesmo e fala, poxa vida, eu não consigo mais fazer aquilo. Eu não consigo mais ser daquele jeito. Eu sei que eu sou filho de Deus e sei que eu tenho que obedecer. Aconteça o que acontecer, eu tenho que obedecer. Amém? Então vamos orar nesse momento, entregar nas mãos do Senhor e saber que Deus, ele morreu por nós naquela cruz e que você é filho de Deus, que você conhece acerca de Deus e Deus, ele fala com você. Deus, ele ouve a tua voz e Deus, ele se revela, né, aos filhos e revela para nós que nós somos filhos dele. Então, e Deus, ele faz o quê? Deus, ele nos torna diferentes. Então que nessa noite você possa entender isso, que você já não pertence mais a esse mundo. Você está aqui fisicamente, mas nós não estamos aqui mais espiritualmente, porque nós somos chamados pelo Senhor, somos filhos do Senhor. Pai, em nome de